A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo apresentou um levantamento sobre a progressão de casos do novo coronavírus pelo interior e litoral paulista, que aumentaram de maneira mais acelerada ao mesmo tempo em que caiu a taxa de isolamento social no estado. Segundo a análise, o vírus, que estava restrito à região metropolitana de São Paulo até o meio de março, avançou pelo interior e litoral e em menos de 45 dias chegou a todas as regiões do estado. Em 17 de março, apenas 9 cidades da região metropolitana apresentavam casos e somente a capital registrava mortes. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, secretário Marco Vignoli. Bom dia, obrigada por conversar com a Jovem Pan, bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer levar informações aqui do combate ao coronavírus através da Jovem Pan para os nossos ouvintes. Nós que agradecemos. Secretário, o senhor tem dados de movimentação nas estradas? Como que andam essas estradas que ligam a capital ao interior, ao litoral e vice-versa? As pessoas têm utilizado essas rodovias? Elas apresentam algum tipo de interdição ou estão todas liberadas? Bom, muito bem. As rodovias estão liberadas. São Paulo não fez até agora esse tipo de restrição, né? Nós fizemos um modelo de quarentena em que o comércio considerado essencial se mantém em atendimento presencial e aquele comércio considerado não essencial em modelo de drive-thru e delivery, né? O que nos preocupa nesse momento, e esse é o estudo que nós apresentamos ontem, é que o crescimento nos últimos 15 dias foi 4 vezes superior no interior ao da região metropolitana do estado aqui da Grande São Paulo, e isso trouxe números muito acelerados de crescimento em todo o interior do estado, no paralelo à queda na taxa de isolamento dessas mesmas localidades. Esse vírus tem sido dispersado muito também pelas rodovias, a gente percebe uma maior incidência pelos principais eixos rodoviários aqui do estado de São Paulo e, portanto, o interior do estado agora todo em alerta, sobretudo as regiões de Campinas e Baixada Santista. O secretário, o senhor falou sobre essa movimentação nas rodovias, que isso liga o sinal de alerta, então pode ser um indicativo de que pessoas da capital ou da região metropolitana estejam se dirigindo ao interior ou ao litoral. Os hotéis estão fechados, né? Então imagino que sejam pessoas que já têm uma casa nessas regiões ou que procurem a casa de parentes, de amigos. É possível que esteja havendo essa migração, essa saída de pessoas da capital e da região metropolitana para o interior e para o litoral? Nós podemos considerar um grande fluxo de pessoas aqui no estado de São Paulo, fazendo com que as taxas de isolamento tenham caído de modo geral em todo o estado de São Paulo nos últimos 15 dias, né? Com isso já são mais de 350 cidades, 354 para ser exato nesse momento, com casos confirmados de coronavírus. Esses números têm crescido muito nos últimos dias. Há 45 dias atrás, esse número não passava de 9 cidades da região metropolitana de São Paulo e da capital. E o que a gente verificou foi um crescimento ainda mais acelerado dentro dos últimos dias. Então, pode significar o fluxo entre todas as regiões do estado. E quando a gente vê essa incidência se dando paralelamente à queda da taxa de isolamento, em uma transmissão comunitária, a gente verifica também a necessidade de mobilização nesse momento. Nós tivemos 3 picos na última semana, no dia 25, 28 e 30, e essa semana já começamos a segunda-feira com mais de 1.800 casos. Secretário, a preocupação é muito grande porque geralmente esses lugares, as cidades do interior e do litoral, não têm um sistema de saúde tão bem preparado para receber pessoas possivelmente infectadas, né? Estamos falando aí de equipes médicas, equipamentos em geral, leitos, respiradores. O senhor tem conhecimento de quais cidades do litoral e interior estão registrando maior incidência dos casos? Olha, a nossa preocupação, vou fazer aqui um resumo regional, né? As regiões mais perto de São Paulo, ou seja, Campinas e o litoral, a Baixada Santista, tem tido uma incidência maior e agrega a essa preocupação o número de pessoas idosas que nós temos, os grupos de risco, nas duas regiões. Na Baixada Santista, sobretudo no município de Santos, no Guarujá, na Praia Grande. Na região de Campinas, o próprio município de Campinas, mas devido à alta taxa de conurbação também
e a densidade demográfica da região, nós temos aí em todos os municípios índices crescentes. Nós crescemos 272% na região de Campinas ao longo das últimas semanas. Então, essas duas regiões em alerta. Nós temos também uma incidência forte sobre as outras regiões lindeiras aqui com a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba, a região de Sorocaba também tendo aí essa preocupação grande, e daí seguindo para a sequência do estado, as regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, região central do estado, região de Piracicaba. Ô secretário, a possibilidade de bloqueios nas rodovias existe? Essa é uma medida cogitada ou não? Vamos lá, o bloqueio, ele é feito, nós estamos acompanhando o modelo de lockdown feito em alguns estados, em algumas cidades, e o bloqueio se dá quando você tem uma restrição do trânsito das pessoas. Essa restrição limita aí o fluxo de pessoas que não estão autorizadas a, por exemplo, irem trabalhar ou alguma outra atividade. Isso ocorreu nos outros estados. Por enquanto, nós não temos a discussão de lockdown em São Paulo e nem desse tipo de restrição. O que nós estamos avaliando foi o grande fluxo que nós tivemos nos últimos feriados para a Baixada Santista. Isso nos preocupa e nós estamos avaliando quais medidas nós podemos ter para coibir esse tipo de situação, tendo em vista aí que quarentena não é férias, né? Mas, por enquanto, essas medidas serão de cunho orientativo e de recomendação, assim como nós temos feito durante esse período de pandemia. Agora, falando em possíveis restrições, outro dia aqui na Jovem Pan a gente conversava com o prefeito de São Vicente. Ele falava para a gente que algumas praias da região lá foram sim interditadas por cavaletes, algumas grades de ferro. Mesmo assim, faz poucos dias a gente teve conhecimento também, viu notícias de uma festa de carros importados, carros de luxo, que aconteceu num condomínio na Riviera de São Lourenço. O senhor sabe se mais praias estão também trabalhando com esse sistema de interdições? E se esse caso, apesar de ter sido um caso isolado, mas serve como exemplo, aconteceu alguma consequência? Pode ser que venha a acontecer com o tempo também, consequência para pessoas que organizem festas, façam aglomerações? Bom, nós temos feito esse apelo, essa recomendação, essa orientação do Estado desde o primeiro momento, né? Nós utilizamos aqui em São Paulo um modelo de restrição de atividade de comércio, isso em 22 de março. O impacto que se deu em torno disso foi que São Paulo representava naquela oportunidade 68% dos casos do país e 88% dos óbitos do país, enquanto hoje nós representamos 32% dos casos e 37% dos óbitos. Portanto, o isolamento salvou vidas em São Paulo e é fundamental. Retornar com algumas atividades de comércio não significa retornar com a vida social das pessoas como ela era antes. Nós vamos ter durante um bom tempo a recomendação para a utilização de máscara e a aglomeração em si, nós temos acompanhado no mundo todo, por um tempo ainda maior. Então, eu entendo sim que o Estado deve acompanhar, nós estamos trabalhando no modelo de recomendação, orientação para que isso não aconteça. Evidentemente, nós tivemos alguns casos notórios aí e por enquanto a resposta do Estado evidentemente, considerando que essa situação não deve acontecer e que as pessoas possam tomar cuidado aí, respeitando a vida dos outros. Nós tivemos casos trágicos, mas no campo da recomendação e da orientação, por enquanto. As pessoas com o esgotamento de leitos nas cidades do interior e também litorâneas, né, as pessoas vão ter que começar a ser transferidas para serem atendidas e também até a própria capital aqui, outros estados estão fora São Paulo com o mesmo problema, né? O senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem pensa em pegar a estrada, quem deve ou pode pegar e por que quem não deve pegar, evitar nesse momento? Eu gostaria sim, queria deixar muito claro que a aceleração de casos no país nesse momento, o Brasil é o caso que tem tido a maior aceleração do mundo, São Paulo é epicentro desse processo, o isolamento conseguiu estancar um pouco esse crescimento e nós não tivemos gente morrendo em corredores de hospitais, mas mesmo assim, mesmo a gente ainda tendo uma situação em São Paulo de melhora com relação ao Brasil, nós estamos passando por um período crítico de forte aceleração do coronavírus. Então a gente pede que as pessoas possam seguir ficando em casa. São Paulo
trabalha para poder superar essa pandemia e voltar à normalidade, mas ainda não é o momento. De forma muito clara, os números vêm crescendo, a preocupação do Estado é grande e o percentual de pessoas que vai em estado grave para UTIs, que tem uma taxa de letalidade, é muito alto. Então, para que a gente possa não ver familiares, amigos nessa situação, respeitar o isolamento social e fazer o uso de máscaras quando tiver que sair para a rua, né? Essas são as duas vacinas nesse momento que funcionam de fato contra o coronavírus. Verdade. E perfeito, como o senhor falou agora há pouco, a quarentena realmente não é férias, não é? A gente conversou com o secretário Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo seu tempo conosco. Boa quarta-feira. Eu que agradeço, sempre à disposição, em nome aqui do governador João Dória e do governo do Estado. Obrigada. Idem aqui à disposição.